Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Fala aí, como que é o esquema aí da gasolina? Então, a gente já tem álcool na nossa gasolina. Se a nossa gasolina é 25% álcool. Já é batizada. Isso já dá problemas, que é o que eu sempre falo. O mercado, ele sempre se direciona, ele sempre se ajusta às regras do jogo, né? Então fala assim, o Brasil é um carro, por exemplo, que tem... O Brasil é um carro. O Brasil é um país que tem um monte de tipos de carros 1.0. Você vai nos Estados Unidos, não tem essa merda aí desses carros que a gente tem aqui. Por quê? Criou-se uma isenção, né, uma diminuição de imposto para carro 1000, porque aqui tudo se faz direcionado para pobre. Ah, o pobre tem... Em vez de a gente tirar a pessoa da pobreza, a gente tenta ficar dando acesso pros pobres a pequenas coisas. Eu até brinquei hoje no Twitter. Hoje no Twitter eu publiquei uma notícia de que o passaporte, isso vai acontecer mesmo, o passaporte, só a taxa do passaporte brasileiro vai para R$430. A taxa da droga de um passaporte vai para R$430. Ainda bem que eu já tirei o meu e eu paguei 275. É o valor atual, 275. Vai para 430. Quer dizer, o Lula que começou prometendo que o pobre ia viajar de avião, o pobre hoje não vai poder nem pagar o passaporte. Porque uma família, pai, mãe e 2 filhos, para os 4 tirarem o passaporte, eles vão gastar mais que um salário mínimo. Mas o que eles vão fazer daqui a pouco? Calma, gente. Vamos inventar o passaporte social. Para o pobre poder ter passaporte. Sim. Então esse é o Brasil. Em vez de deixar todo mundo ter acesso às coisas, a gente inviabiliza o acesso e aí fica criando meios para o pobre chegar lá. Então no Brasil só é vantagem ser pobre. Se você é classe média, você tá ferrado. Se você é rico, você dá um jeito nas coisas. Sim. Só é vantagem no Brasil ser pobre. Ser pobre e criminoso também, que você tem direito a tudo aqui nesse país, né? Então vamos lá, voltando... o mercado, ele se ajusta às regras do jogo. Então as regras do jogo é o quê? É o carro 1000. As regras do jogo é a gasolina com álcool. Então, por exemplo, isso já está dando problema para a indústria de motores. Porque aqui a gente faz alguns motores específicos para o Brasil, que são para um carro cheio de álcool, que o poder calorífico do álcool é menor do que da gasolina. E aí, por exemplo, pessoas que moram na fronteira do Brasil, que atravessam a fronteira para pagar mais barato. Ele bota a gasolina 100%, o que acontece? Tem bloco de motor trincando. Claro. Que ele não foi feito para esse combustível. O mercado se adaptou à regra. Bom, vamos lá, tá? O álcool, ele tem vários problemas. Um que todo mundo já sabe, né? O carro, ele consome mais se você coloca álcool. Então, já a primeira coisa, seu carro, essa nova gasolina, seu carro vai gastar mais. A desculpa para se colocar mais álcool, o álcool anidro na gasolina... A desculpa para você colocar mais álcool é para diminuir o preço da gasolina. Você acha que vai cair o preço da gasolina? Indo de 27% para 30%? Não vai. Você acha que vai cair? Não vai cair. Só que seu carro vai gastar mais, isso se seu carro for um carro flex, um carro já feito para isso. O álcool, ele tem problema, por exemplo, de corrosão. Você tem mais corrosão, por exemplo, em partes. Você tem corrosão, você tem abrasão, porque a gasolina ela é mais lubrificante. Então seu motor ele vai durar menos. Você fala, pô, Leonardo, mas de onde você está tirando isso? Você está tirando isso da onde? O Instituto Maior de Tecnologia, aliás, a pedido do governo, fez um relatório, que não é uma pesquisa. Porque o certo era o quê? Eles fazerem uma pesquisa, e não criticando o Instituto Maior de Tecnologia, que ele é muito bom nessa área. É que o governo ele já decidiu, mas ele queria um relatório para justificar. Então, vamos fazer testes e ver se essa gasolina com álcool funciona, com 30% de álcool. Fizeram testes em 16 carros, em 13 motos. Primeira coisa, vários dados não foram informados. Por exemplo, a climatização, em que ambiente foram feitos esses testes. Tudo que a gente sabe é que esses testes foram feitos no verão, que é a melhor condição para essa gasolina com álcool. Eu não sei, no inverno, lá em Campos do Jordão, como é que vai funcionar? Eu não sei. E não precisa nem em Campos do Jordão. Eu não sei em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como é que vai funcionar. Eu sei que no verão, por exemplo, alguma das 13 motos já não deram partida com essa gasolina com álcool. Os carros, alguns carros apresentaram problema de marcha lenta. Né? Então, se você... O que é problema de marcha lenta? Ele fica oscilando o giro. Né? Você liga o carro, ele fica lá oscilando o giro.
Problema de retomada. Os carros tiveram problema de retomada. Outro problema que é perigosíssimo. Isso eu acho um absurdo esse tipo de problema num carro. Se meu carro apresentar esse tipo de problema, eu já paro com ele em algum lugar na hora. Que é quando o motor, ele não chegou ainda... O motor frio. Ligou o carro de manhã, o motor ainda não chegou na temperatura de trabalho. Então, com o motor frio, alguns carros estavam falhando. Qual que é o perigo disso? Você sai de manhã com o seu carro, ligou o carro tá frio, você botou a gasolina 30% de álcool. Né? Na hora que você for entrar, você tem que pegar uma avenida, uma rodovia, que você tem que atravessar para ir para o seu trabalho. Aí você tá esperando, opa, o ônibus tá longinho, vou passar. Aí você dá aquela acelerada no meio, o carro, ele falha, né? Ele falha. Você morreu, filho. Você morreu por causa da gasolina do Lula. Você entendeu? Então, o que eu tô falando? Eu não tô discutindo aqui se é bom, lógico, tô discutindo, ele é ruim, todo mundo vai se ferrar, né, com essa nova gasolina E30. E eu tô falando dos carros que, em tese, são para serem usados com álcool. As indústrias estão aceitando isso de boa, Sérgio? Claro, mas é que a indústria ela é refém do governo. Não, mas a indústria automobilística Associação Brasileira, que é a Braco, a Associação Brasileira de motos, lá, de fabricantes de motos, já lançou uma nota que é contra esse combustível. Porque tá dando mais problema nas motos. É que as pequenas... Eu sei, umas Dafra da vida é uma coisa. Sim. Agora, por exemplo, você pega as grandes montadoras, elas são basicamente reféns do governo. Sim. A indústria automobilística no Brasil é um grande bebê chorão. É um moleque de 60 anos, que nunca saiu do apartamento. A gente não tem a menor condição de competir no mercado global de carros porque a gente é mimado por leis protecionistas do governo. Sim. É um absurdo. Então esses caras nunca vão bater de frente com o governo. Então é um negócio bom pros donos, né, das empresas e ruim pra quem compra, né? Porque aqui o carro é caro pra caramba. Só que os caras não podem falar nada. Aqui o Onix tá 100 mil reais. Pois é. É bom pros mecânicos agora, porque... Cara, quem tem carro importado, a gasolina tá ferrado. Só o custo que ele vai ter, porque agora você tem uma... né? Não, e o ajuste do motor. Alguns carros você vai ter que fazer o ajuste do motor. Não vai valer a pena você fazer o ajuste do motor. Vai despencar os preços, então. Não, os mecânicos estão sorrindo de vai ter nego querendo vender carro adoidado. Quando que foi a gasolina com 25%? Você lembra? Não, já faz tempo, hein? Mas você lembra o ano? Não lembro. Mas foi meio dos anos 90? Absurdo. Foi meio dos anos 90? Porque eu Acho que foi. Eu lembro que quem tinha BMW... Porque assim, antes da abertura econômica do Collor, uma galera tinha umas BMW, lembra? As 325i 91, 92, sei lá. Era, nossa, uma raridade. M3, lembra da M3? A M3 era, nossa senhora. Mas esses carros já davam problema com a gasolina que é hoje. Sim. E é pra dar problema mesmo. Tem que dar problema. O negócio foi adaptado lá pra gasolina de verdade, né? O Brasil é isso aí, cara. Eu vou te contar. E tem estudos mostrando que realmente alguma quantidade de álcool na gasolina aumenta a eficiência dos motores. Eu já participei de alguns estudos com isso. O que eu participei deu 10% de álcool, uma boa quantidade. Já vi estudos falando em 8%, por exemplo. Mas mesmo o 27% que tá agora, ou 25% que foi no passado, é um absurdo. É um absurdo. O carro, isso não faz bem. Aliás, os dados de emissão, isso que foi o pior, os dados de emissão de poluentes não foram divulgados. É lógico, se você não queima completa a gasolina, o álcool nem tanto, eu acho, né? Mas porque álcool é hidrocarboneto? Sim, não, mas ele... A gasolina também é. Mas ele piora a queima. Então, se ele piora a queima da gasolina, você tem... Eu tenho um negócio, só pra vocês terem ideia como o Brasil ele é errado em tudo. Eu tenho até medo de falar isso, porque eu tenho medo de voltar. Tá? Eu tenho até medo. Vocês lembram do controlar? Lógico que eu lembro do controlar. O controlar, pra mim, é uma piada, porque a gente... Só contar um adendo. Eu tinha um posto de gasolina que era do lado do controlar. Do lado, assim. Sabe que eu tenho um amigo que tem posto atrás de você, né? Caralho! Aqui foi tão ruim que todo mundo riu, cara. Espero que você mandou bem nessa. Criativo o negócio. Eu tinha um posto de gasolina que era perto, assim, no mesmo quarteirão do controlar. Virava e mexia, parava os carros. O que eles faziam? Neutro. Ficava lá cortando o giro, tipo assim, uns 10 minutos, cara. Sim. Deixava o catalisador em chamas, incandescente. Quando o cara olhava embaixo, assim, começou a ficar incandescente, aí ele ia. Bem bolado. Por que acontecia? Chegava aumentava lá, a velocidade de reação. E outra, os gases, quando ele chegava no catalisador, ele queimava aquele restinho. Sim. Então ele saía... Então, cara, tudo essas... Principalmente carro antigo. Carro antigo, assim, eu digo assim, na época, o meu posto é, sei lá, eu tô falando isso em 2011, os carros, tipo assim, 95, umas SLK,
das Mercedinhas SLK, tudo. Tinha que parar lá. Era posto de boy, né? Não, pior que não. Ao contrário, era tudo SLK antiga. O problema é o seguinte, se você tinha um carro padrão Mercedes, padrão BMW, Sim. já não dava. Não passava. E não tinha o que fazer, porque você não tinha catalisador moderno para esses carros. Não tinha o que fazer, cara. Num carro que ele não tinha o que fazer, cara. Mas o que me incomodou bastante no Controlar, além de você tratar o Brasil e o brasileiro como se fosse o grande poluidor do mundo, Sim. que a gente tá absurdamente, a gente tem uma matriz energética absurdamente limpa, e você trata o brasileiro, você trata o empreendedor. Só quem tem empresa sabe a quantidade de licenças ambientais que você tem que ter aqui no Brasil pra nada. Mas esse Controlar, em tese, ele tem uma coisa boa. Que merda que é esse Controlar? O Controlar... Você não lembra que era isso, cara? Pô, durou até 2013 isso aí. Todo ano você tinha que pegar o carro, levar lá e o cara medir, aí você ganhava um adesivinho. Pô, eu tinha coleção dos adesivinhos aqui de vidro. É ridículo isso daí. Não, quem tinha carro a diesel, cara, todo mundo sabe. Às vezes você tinha que passar num bombista, o cara regulava sua bomba pra você passar no Controlar, passou. Aí você voltava lá e voltava ele na potência normal, porque, cara, o carro não passava. Era uma vistoria anual. Todo ano você tinha que levar seu carro só em São Paulo, por isso que muita gente não sabe. É que o Júnior é boliviano, não sei se você sabe. Você colocava, os caras enfiavam o negócio no escapamento do carro. Que merda. Hã? Eu sou de Guarulhos. Eu tô enchendo o saco. Não, mas em Guarulhos tinha, porque era no estado de São Paulo. Não, Guarulhos nunca teve. Era na Deus cidade é de São mais, Paulo. tá maluco. Era só na cidade. Aliás, o Haddad só ganhou a eleição em São Paulo por causa disso. Porque ele prometeu que ia acabar com o Controlar. Foi o único motivo que fez Haddad, o pior prefeito da história de São Paulo, ser prefeito de São Paulo. Aí ele meteu a marginal a 50 por hora e todo mundo ficou Todo mundo puto. se revoltou com ele. Mas vamos lá, esse Controlar era uma inspeção anual. Todo ano você levava o seu carro para ter uma medição de emissões e tinha que estar dentro do padrão da Europa. Né? Era um negócio assim absurdo. Mas isso acontece na Alemanha e tem um negócio muito bom na Alemanha. Isso todo ano acontece lá. Todo ano todo mundo leva os carros. Por que é bom? Todo ano sai um catálogo do resultado do Controlar alemão. Sim, todo ano. Que tinha que sair, né? Aí então você pega o seu carro, e vê, por exemplo, olha, o carro zero, jogando um valor qualquer, o carro zero, a emissão era 0. Mentira, só um valor qualquer. Carro zero, a emissão era 0. Com um ano, aí você via lá como tinha de todos os anos, com um ano a emissão era 1. Com 2 anos a emissão era 2. Com 3 anos a emissão era 3. Beleza. Aí você pega uma outra marca qualquer de carro. Com carro zero, a emissão era 0. Com um ano, a emissão era 3. 2 anos, a emissão 9. 3 anos, a emissão 15. O que isso dizia sobre o carro? A eficiência do motor tá ficando muito ruim dessa marca. É o carro feito com material merda. Por exemplo, tem um motor ruim, um material que desgasta. Então você sabia quais eram os bons carros e os carros ruins, e isso botava uma pressão sobre a indústria automobilística para que eles fizessem carros melhores. Não, e aqui no Brasil é tão ridículo, porque é o seguinte, vamos supor que eu sou um cara que sou muito preocupado com o meio ambiente. Sim. Eu não quero andar de carro com mais de 5 anos de idade. Eu quero andar... Eu tenho uma transportadora, tenho, sei lá, 50 caminhões, e eu quero andar sempre com caminhão novinho, porque eu quero que o meio ambiente esteja bem. Aí você vai lá e gasta o seu dinheiro e compra caminhão novo. O que o Estado faz? Te cobra mais IPVA, Te cobra mais IPVA. Você rodou a economia, isso aí, você deixou um negócio que é mais silencioso, que é mais seguro, que é mais novo, você fez tudo de bom. Agora você vai ser punido com IPVA. Você acha isso? Ó, só pra a gente finalizar esse assunto do Controlar, pode, você acredita que no Brasil, e eu queria assim, que alguém você que é político, eu quero que você me traga, perde um pouquinho, eu quero que ele me traga essa informação. No Brasil, era proibido publicar os dados do Controlar. Era proibido! Eu não sabia disso, não. Quer dizer, a única coisa que isso serviria, a única função que teria esse Controlar, seria a única função de eu ter uma base de dados que eu podia usar até cientificamente. Pra escolher o melhor os carros. Não só pra escolher, pra eu inclusive fazer estudos, porque depois eu podia pegar, eu quero estudar aquele carro lá. Eu tenho os dados já do passado, pra eu estudar o material, porque a indústria automobilística tem histórica, ela tem ISO 9000, então ela tem histórica dos materiais, ela tem histórico dos fornecedores. Sim. Cara, ISO 9000 é uma coisa maravilhosa pra você fazer estudo científico. Você pegar a empresa que tem ISO 9000, porque ele tem os dados de tudo armazenado. Se eu tivesse esse catálogo, era uma coisa a mais. A única coisa útil era proibido. Agora você tá falando, pro Brasil é um absurdo, porque aqui eu quero poluir menos e o governo me cobra mais imposto. E você empurrava o cara a fazer os hackzinhos. Por exemplo, uma das coisas que fazia, era comum você alugar escapamento original de moto, porque todo mundo compra moto, principalmente moto esportiva, o cara mete um escape direto, ou mete um escape barulhento. Aí você alugava o escapamento original, o cara usava por um dia, ia no controlar, passou, aí voltava e tirava.